Oi, gente, tudo bem com vocês? Porque comigo não tá, não. Cara, é sério, essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. E outra, eu tô gravando só com áudio, porque com a minha imagem ficou horrível. E outra, isso é um trabalho escolar. Que não era pra fazer um vídeo, fazendo um resumo de um livro que você tava lendo. Todo mundo fez slide. E eu tô fazendo um vídeo, sabe por quê? Porque eu sou trouxa! Mas enfim, não estamos aqui para falar dos meus problemas e eu espero muito que meu professor dê nota, pelo menos uma nota boa. E eu vou pedindo logo desculpas pelo áudio se ele tiver ruim. Tá bom, vamos logo pra esse vídeo que nem eu aguento mais. Enfim, oi de novo. Hoje eu vim falar sobre, obviamente, um livro que eu terminei de ler. E se você que não me conhece, parabéns, não queira me conhecer. Tá todo mundo cansado de saber que eu amo filmes de terror, toda a minha vida se resume em terror, e obviamente não vai ser diferente com esse livro. Até o meu professor de matemática tá careca de saber que eu adoro coisas de terror. Tá bom, sem muita enrolação, hoje eu vim falar de um livro peculiar chamado Wendigo. Perdão, mas eu não sou boa em inglês e se eu tiver pronunciado errado, alguém me avise. Eu falando isso como se eu fosse famoso e como se alguém realmente fosse ver esse vídeo. Tá. Bom, o livro se resume em caçadores do Canadá indo para florestas, obviamente, caçar. Só que eles caçam alces. Bom, o livro não diz pra quê. Se é pra carne, se é pra comer. Ele não diz. Ele só fala que eles foram pra floresta caçar. O grupo consiste em 4 pessoas. Defago, Simpson, Dr. Cat, não sei pronunciar o nome dele, e Hank. Guardem o nome Defago que vai ser importante para a história. E não é o Simpson da família Simpson, não, é só o nome do cara que se chama Simpson mesmo. Certo, o chefe dele, chamado Punk, fala para eles assim, é o seguinte, eu quero que vocês vão para a floresta e peguem os alces. E eles vão para a floresta. A maior concentração dos alces, segundo o livro, é nas 50 ilhas. E não são literalmente 50 ilhas, é um lago chamado 50 ilhas. Não são literalmente 50 ilhas, porque se fosse eu ficava Bom, eles foram para a floresta, perto das 50 ilhas, porque as 50 ilhas é literalmente um lago, né? Aí o Dr. Cat, eu não sei pronunciar o nome desse cara, então vai ser Dr. Cat. Enfim, o Dr. Cat falou assim, vamos se separar. Defago e Simpson vai para as 50 ilhas e eu e Hank vamos ficar aqui. Beleza. Só que eles iam um dia depois, porque tava escurecendo e eles não queriam ir de noite porque eles são cagão. Horas depois, eles já tinham acendido a fogueira, botado as barracas e foram comer e falar da vida deles. Só que Defago, ele tava meio estranho, ele tava com medo. Sim, gente, é uma floresta de noite, quem é que não ficaria com medo? Até o caçador tem medo. E perguntaram pra Defago, você tá bem? Você tá muito calado. E Defago não responde, ele só diz, não, tô bem. Depois disso eles ficaram preocupados um pouquinho com Defago, mas ignoraram e foram a mimir. No outro dia, Defago e Simpsons foram para 50 ilhas. No meio do caminho, era 20 quilômetros. No meio do caminho, o Simpson perguntou, Defago, você tá bem? Ontem você tava meio com medo e tal. E o Defago disse, não, cara, é porque eu lembrei de uma lenda. Lembrei da lenda do Wendigo. É agora que a criança chora e a mãe não vê. Como o Simpson era novo naquele trabalho, ele foi perguntar, tipo, então me fala essa lenda aí. E Defago foi contar. Bom, a lenda do Wendigo é basicamente um bicho de 2 metros ou muito mais de altura que se alimenta de musgo e de pessoas também. Ele se fantaseia de pessoas, consegue imitar a voz das pessoas pra te atrair e nhaco você. E um detalhe dessa lenda é que o Wendigo tem um formato de alce. O corpo nem tanto, mas o rosto em si é a cabeça de um alce. O Simpson não acreditou muito nele, porque, é uma lenda, é um mito, não é real. Mas do mesmo jeito, o Defago estava preocupado. Ok, pulando esses 20 quilômetros, chegando nas 50 ilhas, eles armaram a barraca porque já estava anoitecendo e começaram novamente a conversar. Defago até que estava muito melhor, só que do nada ele ficou mal
começou a se sentir muito mal e ficou calado. Ficou que nem um dia antes no acampamento, ficou paia. E novamente, Simpson perguntou, Defago, você tá bem? O Defago, ele não disse, mas ele estava sentindo um ar muito pesado, o movimento da floresta não estava normal, estava tudo anormal. Já que ele era um caçador experiente, ele sabia, Simpson não sabia. Então, Simpson só ficou perturbando o saco dele, perguntando se ele estava bem. Mas, obviamente, ele não estava bem. E ele já tinha explicado o porquê, só que Simpson não acreditou. Além do Wendigo, né? Ah, é só um mito. Relaxa. Ele não existe, não. Ah, tá. Enfim, o Simpson só ignorou e chamou o Defago pra dormir na barraca. Simpson acordou de madrugada e foi cutucar Defago pra ver se ele tava acordado. Só que Defago não tava dentro da barraca. Só pra deixar bem claro, tava de madrugada no meio de uma floresta. Simpson estava sozinho dentro de uma barraca. E ele começou a se preocupar. Caraca, cadê Defago? Até que ele escuta gritos dizendo: "Ah, fogo nos meus pés! Ah, ardem muito, ardem muito!" E ele ficou preocupado, né? Porque você não tá numa floresta, e não é todo dia que você tá numa floresta andando de boa, do nada você escuta alguém gritando. Então ele sai da barraca e dá de cara com o Defago. Mas não se preocupem, o Defago não tava com os pés ardendo. O Defago tava a 50 centímetros, ou era 100 centímetros da barraca, em pé, de costa pra barraca, encarando a floresta. Simpson o vê e diz: "Você ouviu essa pessoa gritando? Você tá bem? O que tá acontecendo?" Defago não responde, só disse que estava se sentindo um pouco mal e que precisava respirar. Simpson disse: "Qualquer coisa, eu tô aqui." Só que aí começa a ficar estranho, porque Defago fala: "Simpson, vem cá, por favor." A floresta, obviamente, era uma floresta de noite, de madrugada, tava escuro. Não dava nem pra ver Defago direito. Simpson, obviamente, falou que não, porque ele tava com medo, ele tava com um cagaço. Aí Defago: "Cara, vamos lá. Deixa de ser beta. Vem cá, é só uma escuridão. Por favor, vem cá." E insistiu que ele fosse, não sei. Só que Simpson não foi. Ele só ignorou o chamado do Defago e voltou pra barraca e foi a mimir. No outro dia, ele vê que Defago novamente não está dentro da barraca. Ele sai da barraca para ver se Defago pelo menos estava no acampamento e não estava. Ele havia sumido, ele não havia levado nada, nem bolsa, nem arma, nem nada. Ele só evaporou. E ele ficou preocupado e pensou: não, ele vai voltar. Então esperou 10 minutos, depois 20, depois 30, depois 1 hora e meia, 2 horinhas, e Defago não voltava. Daí Simpson pensou: não, eu vou procurar meu amigo, ele tá na floresta sozinho. Então, Simpson vai em uma jornada procurar Defago. Ele leva sua bolsa e seu machado, obviamente, caso ele encontre alguma coisa. Com o machado, ele fazia riscas nas árvores para ele saber o caminho de volta, ou é para até mesmo Defago ver e voltar. Depois de uma longa caminhada, ele não encontra Defago, mas fica feliz porque ele encontra as pegadas do Defago. E ele descobre o porquê que Defago havia sumido. É bem simples. Havia um alce e ele foi caçar. Mas pera, caçar sem nada, sem bolsa, sem arma, sem nada? Como assim? Era isso que Simpson pensava. Ele seguia os passos e a cada passo que ele seguia, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, porque as pegadas do alce estavam se afastando, estavam ficando maiores. E ele chegou a um ponto de ficar 5 metros e ele ficou preocupado. Não tinha como um alce dar um passo de 5 metros. Até mesmo o Defago estava dando um passo de 5 metros. E ele começou a ficar preocupado com isso. Tá, ele voltou para o acampamento, pegou as coisas e foi embora. Sim, ele abandonou o amigo dele na floresta. Ele voltou, contou para Hank e pro doutor o que havia acontecido. E o Hank ficou pé da vida, eu me identifiquei com esse Hank. E ele explicou a história. Além do mais, ele também contou a história do Wendigo pros demais. E eles concordaram dizendo que o Wendigo realmente existia, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que blá blá blá, que ele matava a gente. Daí Simpson ficou preocupado. Será que meu amigo foi sequestrado pelo Wendigo? Até que eles ouvem um barulho na floresta, de gente se aproximando, de passos, enfim. Doutor correu logo para dentro da barraca, enquanto Hank pegava sua arma e Simpson paralisado olhando para a floresta. E aquela coisa se aproximando e fazendo muito mais barulho.
Até que a coisa chegou. E sabe quem era? Defago! Defago tava vivo, ele não tinha sido pego pelo Wendigo. Ai, gente, fiquei tão feliz. E todo mundo preocupado, tipo, Defago, meu Deus, onde é que tu tava? Aí deram um cobertor pro Defago, o Defago se sentou perto da fogueira. Aí Henk, como ele tava estressado, ele tava alterado, Henk começou a gritar: Você não é Defago, você não é Defago. Por quê? Olha a lógica. A ilha, as 50 ilhas, ficava 20 quilômetros. Como é que Defago nadou, no caso? 20 quilômetros até aqui. Henk começou a gritar: Você não é Defago, você não é Defago. O doutor saiu da garrafa. Não! O doutor saiu da barraca para tentar acalmar Henk. E o Simpson tava se perguntando, ele tava se questionando o Defago, no caso. Ele tava, cara, pra onde que você foi? E Hank gritando, você não é Defago, você não é Defago. E o doutor tentando acalmar, Gente, foi uma maior confusão. Daí Hank diz, gente, olha pros pés dele. Olharam dos pés. Olharam para os pés do Defago e não era Defago. Era o Wendigo. Por causa que os pés estavam de alce. Até que o suposto Defago começa a rir, se levanta e diz que eles não iam se safar, que eles iam ir de Americanas, que Defago já tinha ido de Americanas. E Simpson estava tão agoniado e tão desesperado que é como se ele conseguisse ouvir os gritos de socorro do Defago. O suposto Defago, que é o Wendigo, sai correndo e deixa lá o clima. Os três, sem hesitar, Simpson, Hank e Doutor, saíram dali o mais rápido possível. Eles voltaram para a base deles e contaram para o chefe, o Punk. Contaram que Defago havia morrido, que o Wendigo tinha matado ele e Punk não ficou em choque. Ele ficou um pouquinho, mas não o bastante, não sei explicar. Daí em diante, pelo que o livro diz, os três Simpson, Hank e Doutor se demitiram e Punk só fazia as patrulhas de alces com alguém de sangue, quis dizer que alguém que já que conhece da lenda e que não teria medo. E é isso, acabou o livro e eu vou dar o meu feedback. Eu amei o livro, obviamente, porque é de terror e, como eu disse, minha vida é baseada só em filmes e coisas de terror. Não me entreteu muito no começo, porque ele tava dizendo mais a história dos personagens e eu não queria saber disso, eu só queria saber mesmo do terror. Uma parte que eu fiquei indignado foi justamente o final. O Punk, o fato dele não ter ficado surpreso, sabe por que foi? Porque ele já sabia de toda a história. Ou seja, se ele tivesse contado aos caçadores sobre a lenda do Wendigo, eles não teriam ficado com medo. Mas não, ele não conta, por quê? Porque ele não quer. Mas o livro é muito bom, eu recomendo para quem gosta de terror, assim como eu, e para quem gosta de lendas e mitos. E foi isso, eu espero completamente que meu professor me dê 10. Porque assim, eu fui praticamente o único que fiz um vídeo. Eu não fiz slide, eu realmente fiz o vídeo. Não querendo chamar a atenção, pelo amor de Deus. Eu só sou... Enfim, eu espero que... Se alguém estiver vendo esse vídeo, vou falar aqui, nem um canal de YouTube mesmo. Se você tiver gostado, você dá like ou comenta, não sei. Esse vídeo é escolar, então... Sei lá, se alguém estiver assistindo isso, a não ser meu professor. Agora falando de um assunto, tem a ver com o livro? Tem. Eu vim aqui justamente porque eu me sinto na obrigação de falar sobre isso. Skinwalker. Você já deve ter ouvido isso, certo? Skinwalker não é a mesma coisa que o Wendigo. Eu digo isso justamente porque eu também me confundi achando que o Skinwalker era o Wendigo. Mesmo sabendo que eles têm a mesma função que é matar pessoas, mas o ambiente deles, a história deles é completamente diferente. O Wendigo, no próprio livro, diz que ele só fica em ambientes de floresta, de mato. Já o Skinwalker, não. O Skinwalker também fica, mas ele também fica nas cidades... Ele fica em basicamente todo lugar. A única diferença desses dois, realmente a única diferença, é o ambiente e a história.
porque os dois têm cabeça de alce, os dois têm um corpo meio humano. E a diferença também é que o Skinwalker, ele é uma bruxa. Literalmente, a história dele é uma bruxa que se fantaseia e imita pessoas para nhaco nelas. Era só isso mesmo, para deixar bem claro, porque eu me confundi e eu queria alertar que Skinwalker e Wendigo não são a mesma coisa. É só isso mesmo. Bye, bye!